Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto no título desse vídeo, eu vou falar de alguns livros que eu quero ler antes de morrer. Então eu selecionei alguns livros para falar sobre eles, que são livros assim, que eu não tenho tanta pressa em ler, não são livros que eu quero ler tipo amanhã, esse mês, esse ano, sabe? São só livros que eu quero muito ler realmente antes de eu morrer. São livros que eu espero ler em algum dia, em algum momento da vida. Então eu vou falar um pouquinho sobre eles para vocês. Talvez vocês percebam que esse vídeo tá um pouquinho mais escuro. Depois eu queria que vocês me falassem se tá bom assim ou não, porque eu tenho percebido que tá ficando muito claro nos outros vídeos, tá batendo muita claridade assim desse lado e não tá ficando legal. Ou se vocês puderem me dar esse feedback de se tá melhor assim, ou se tava melhor de outro jeito, ou se não tá bom de nenhum jeito, porque é difícil. Aqui no lugar onde eu fico gravando pra vocês, é um lugar onde não bate muita claridade. Então, quando bate claridade, bate demais de um lado só, sabe? Tipo, vem de lado, assim. Então, eu vou começar a falar sobre os livros. Eu escolhi 7 livros para falar aqui. Eu tentei pensar em mais livros, mas não consegui pensar. Tipo, tem muitos livros que eu quero ler, mas não são livros que, assim, eu acho que eu preciso muito ler em algum momento. Então eu vou começar falando do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse livro é muito famoso, né? Ele é um clássico da literatura. E ele vai se passar na França, no século XIX. E vai contar a história de um marinheiro que é acusado de um crime que ele não cometeu. E ele vai acabar sendo preso injustamente. Um belo dia ele consegue escapar dessa prisão. E de alguma forma que eu não sei, ele fica rico. E ele decide que ele vai se vingar de todas as pessoas que fizeram ele ser preso e fizeram ele passar por tudo que ele passou. Então, como eu já disse, esse livro é um clássico, né? E ele é um puta de um calhamaço também, ele tem mais de 1000 páginas. E é um livro que me interessou muito, eu achei muito legal a sinopse dele. E já ouvi muita gente falar bem desse livro. Inclusive, eu já vi uma recomendação de começar a ler ele quando você quiser ler clássicos assim mais antigos, porque a gente sabe que a escrita é um pouco mais difícil, né? E já ouvi algumas pessoas recomendando começar a ler por ele, mesmo ele sendo um calhamaço, porque diz que a escrita é muito fluida e você não fica perdido e nem sem entender o que está acontecendo. E também pela trama, que é muito boa. Dizem que é uma trama muito envolvente e eu fiquei muito curiosa para ler. Então agora só me resta coragem para ler um livro desse tamanho, né? Aí o segundo livro que eu escolhi é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Então o livro vai contar a história de uma jovem que sofre de depressão e ela sai da cidade dela, onde ela mora, para morar em Nova York, e lá ela vai trabalhar numa revista muito prestigiosa, de grande sucesso, mas aí ela começa a ter conflitos na vida dela entre a vida pessoal e a vida profissional. Tudo isso acaba causando um grande impacto nela por causa da depressão. Então eu acredito que seja mais sobre isso mesmo, para a gente ir acompanhando a jornada dessa jovem enquanto ela tá lidando com essas situações que são muito difíceis. E apesar do livro ser escrito em forma de romance e com uma personagem fictícia, o livro tem tudo para ser uma autobiografia da Sylvia Plath, porque a história dessa jovem se parece muito com a dela, e principalmente quando a gente fala sobre a depressão, porque a Sylvia Plath ela era depressiva, né? Tanto que ela se suicidou. Se eu não me engano, ela suicidou algumas semanas depois que esse livro foi publicado. Eu não sei se essa teoria é uma teoria confirmada mesmo, de que realmente era uma autobiografia da Sylvia Plath e ela só não quis reconhecer isso, ou se são só teorias que não foram confirmadas e que se coincidem muito com a vida dela. Eu gosto muito de livros que têm essa temática, que falam sobre essa doença, né, que é a depressão. Na verdade, eu gosto de livros que falam sobre todos esses transtornos e tudo mais. E esse livro me chamou muita atenção pelo fato dele ser um livro tão renomado e de ser muito elogiado. Porque eu acho que quando você vai escrever sobre temas tão importantes assim, você tem que ter um embasamento. Ou você tem que ter, sei lá, uma experiência de vida sobre aquele assunto, ou você tem que estudar muito para falar sobre aquilo. Porque quando eu li, por exemplo, A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que fala sobre depressão, eu achei muito raso. Eu achei que não abordou o tema da depressão como era esperado, sabe?
Então a minha expectativa com esse livro é que seja assim, é que ele seja um livro que fala sobre esse assunto, apesar de que na época não se sabia muito sobre a depressão, né? Não se falava muito sobre a depressão, mas eu espero que ele seja mais profundo, mais aprofundado nesse assunto e que ele cumpra o que ele promete. O terceiro livro é Kim Jong, eu acho que é assim que se fala, nascida em 1982. Então o livro vai contar a história da Kim Jong, que é uma mulher coreana. Ela larga o trabalho dela para cuidar da filha recém-nascida em período integral, o que já é muito esperado das mulheres lá na Coreia. Mas aí depois que ela larga o trabalho, algumas coisas estranhas começam a acontecer com ela. Eu não entendi muito bem as coisas que acontecem, mas se eu não me engano ela começa a ouvir vozes ou falar pelas mulheres vivas e mortas, é uma coisa assim. Eu sei que a família dela acaba ficando muito preocupada com ela e fala para ela procurar um psiquiatra, que aquilo não é normal. Então ela vai procurar essa ajuda médica, ela vai ao psiquiatra, e aí chegando lá ela começa a contar sobre a vida dela, sobre toda a trajetória dela, né, desde que ela nasceu até o momento que ela tá agora. E então ela começa a refletir sobre muitas coisas que aconteceram na vida dela e começa a chegar a essa conclusão de que em alguns momentos da vida dela, a vida foi muito injusta com ela apenas pelo fato dela ser uma mulher. Então acho que eu não preciso nem dizer o quanto esse tema é atual, né? O quanto a gente ainda ouve sobre isso e tem que lidar com isso, principalmente nós como mulheres. A gente sabe o quanto isso ainda tá na sociedade. E aí também tem essa visão, né, que é de uma mulher coreana, que eu acredito que lá sejam muito piores as coisas do que são por aqui. Ou talvez não sejam tão piores assim, mas pelo menos é mais escancarado. E ainda também pela década que ela nasce, né, que é 1982. A gente sabe que as coisas vieram evoluindo um pouquinho, mas não muito. Mas então acho que em 1982 devia ser muito pior do que agora. E aí, como ela vai narrar a vida dela desde a infância até o momento que ela tá agora, eu acho que vão ter muitas passagens que a gente pode aprender com isso. Enfim, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, principalmente os homens, tá? Eu acho que mais do que as mulheres deveriam ler, eu acho que principalmente os homens, porque acho que falta muito essa consciência, sabe? Eu não acredito que a nossa sociedade tenha evoluído tanto assim por muitas coisas que eu vejo, que eu vivencio, enfim. Eu acho que todos os homens deveriam ler. E todas as mulheres também, mas principalmente os homens. O quarto livro é O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Eu acho que todo mundo já ouviu falar desse livro, né? Se não for pelo livro, é pela adaptação da Disney, que tem o desenho, acho que é de 95, 96, 93, sei lá. Sei que é um desenho bem antigo, mas que foi bem famosinho. Pelo que eu dei uma pesquisada, eu acho que o livro vai falar mais ou menos do que o filme fala, só que não de uma forma, né, tão infantil quanto era no desenho, apesar que o desenho não era tão infantil assim, mas enfim. Ele vai falar sobre a cigana Esmeralda, que dança ali perto da Catedral de Notre Dame. Vai falar sobre o Corcunda também, né, que é o Quasímodo, e aí também vão ter outros personagens ali aparecendo, mas a verdadeira protagonista dessa história é a Catedral de Notre Dame. Todas as histórias vão acontecer ali em torno dela, né? E eu confesso que esse é o real motivo pelo qual eu quero muito ler esse livro, porque eu sou fascinada por aquela catedral. Eu acho maravilhosa. Eu amo a estética gótica daquela época. Eu acho que o livro se passa no século XV, se eu não me engano. Uma coisa assim. E eu lembro que desde pequenininha que eu comecei a assistir o Corcunda de Notre Dame, que, pra falar bem a verdade, é um dos meus filmes favoritos da Disney. Desde pequenininho eu já era fascinada por aquela estética, sabe? É uma coisa assim, acho que pessoal minha mesmo, sabe? Quero ter muito essa experiência com o livro. Já ouvi muita coisa boa também sobre ele. E eu espero que preencha essa minha nostalgia de criança. O quinto livro é As Últimas Testemunhas, da Svetlana, eu não sei falar o sobrenome dela. Esse é um livro de não ficção, né? Ele tem esse tom jornalístico, porque a Svetlana é uma jornalista e é ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. Eu não sei o ano que ela ganhou, mas eu sei que ela já ganhou. E ela tem muitos livros renomados e eu tenho vontade de ler muitos livros dela. Eu ainda não li Vozes de Chernobyl, que é o livro que eu tenho aqui dela. Ainda não sei como é
a experiência de ler um livro dela e de como é a escrita dela, mas eu só ouvi falar bem dos livros dessa mulher. E eu acho que são os livros de não ficção que eu realmente gosto, sabe? São livros mais históricos, né? Então, nesse livro, As Últimas Testemunhas, a Svetlana vai entrevistar algumas pessoas que estiveram na Segunda Guerra Mundial, que eram as crianças, né? Alguns dos sobreviventes que na época eram crianças. Então, o livro vai ser focado nisso, as crianças na Segunda Guerra Mundial, como isso afetou elas. Acho que vai falar muito sobre orfanatos, muitas crianças ficaram órfãs e também muitas crianças morreram. Então acredito que ela vai trazer esses números pra gente e também vai pegar os relatos dessas pessoas que mesmo crianças, com certeza isso deve ter ficado na cabeça delas, deve ter sido um trauma muito grande. E vocês sabem como é a minha relação com a Segunda Guerra Mundial, eu amo livros dessa época. Geralmente eu gosto mais de livros de ficção histórica, mas eu gosto também desses relatos verdadeiros. Eu tô lendo, inclusive, um livro agora que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e tá me emocionando muito. É um assunto que me emociona muito, toca muito meu coração. Então esse é um dos livros que eu quero muito, muito, muito ler. O sexto livro que eu escolhi é Um Canto de Natal, de Charles Dickens. Na verdade, eu acho que tem duas traduções para esse título. Eu já ouvi como Um Canto de Natal e Uma Canção de Natal, mas que dá quase na mesma. Então, nesse livro, o Charles Dickens vai falar sobre o Sr. Scrooge, que é um velho muito rabugento, uma pessoa até um pouco má, por assim dizer. Ele não sente empatia pelas pessoas, ele não tem afeto por ninguém, e ele é uma pessoa que vive de mal com a vida, sabe? Só pensa em dinheiro, só pensa em ganância. E aí, num belo dia, na véspera de Natal, na verdade, acho que numa bela noite, ele é visitado por um fantasma, que acho que, se eu não me engano, era do sócio dele. E esse fantasma vai trazer mais 3 fantasmas ali com ele. Eu não me lembro muito bem como que é a história, mas é mais ou menos assim. Eu sei que ele vai ser visitado por esses 3 fantasmas que vão começar a mostrar as coisas pra ele, da forma como ele era, porque algum dia ele já foi uma pessoa boa, ele foi um menino bom, uma criança boa. E também vai mostrar pra ele as coisas que ele tá perdendo. Enfim, é um desses livros, assim, bem gostosinhos de ler, sabe? Eu acho, pelo menos. Na verdade, esse livro me interessou muito porque eu sou apaixonada pelo filme que foi inspirado nesse livro, que é Os Fantasmas de Scrooge. É um dos meus filmes preferidos também. Eu gosto muito do Natal, eu gosto muito de histórias que se passam no Natal, eu gosto de filmes, eu gosto de livros que se passam no Natal. E esse é um livro que eu pretendo muito ler no Natal, não sei se esse ano ou se é algum outro Natal, mas eu espero que esse ano. E eu já vou emendar um livro no outro, que o sétimo e último livro que eu tenho para escolher também é um livro de Natal, que é o Quebra-Nozes. Eu não me lembro o nome do autor desse livro, mas eu sei que depois ele teve uma participação também do Alexandre Dumas, mas ele foi escrito originalmente por outro autor, que é alguma coisa Hoffman. Não lembro direito o nome dele. E o motivo que eu quero ler esse livro também é nostálgico, também me lembra a infância, porque quando eu era criança eu assistia aquele desenho da Barbie e o Quebra-Nozes, sabe, na véspera de Natal. Eu amava os desenhos da Barbie, né? Sempre fui fascinada. Mas esse do Quebra-Nozes era um dos meus preferidos. Acho que ainda é até hoje. Tanto por ser um livro de Natal, eu amo Natal, gente, eu adoro Natal. Nem todos os meus natais foram muito bons, como eu acredito que de muita gente também não foi. E pelo que eu andei dando uma pesquisada, o livro tem mais ou menos a mesma ideia do filme, só que acho que não tão, né, enfeitado como o filme é. Mas ele vai falar sobre uma garotinha que ganha alguns presentes de Natal ali na véspera de Natal. Ela fica encantada por esse bonequinho que é um soldadinho, que é o Quebra-Nozes. E aí ela guarda esse brinquedo numa caixa, acho que de brinquedo, se eu não me engano. E aí depois, acho que lá pela meia-noite, né, porque tudo que é mágico acontece à meia-noite, ela começa a ouvir alguns barulhos, e aí ela se levanta e vê que o Quebra-Nozes está batalhando com alguns ratinhos que entraram ali. Se eu não me engano, ele tem uma luta contra o Rei Rato. É uma coisa assim. Eu não me lembro muito bem da história, mas eu sei que é um livro bem fantasioso. Eu não cheguei a ler o livro, né? Claro, eu assisti só o filme.
Mas eu sei que ele é um livro fantasioso e que vai ter mais ou menos a mesma história ali do filme. Então também é um livro que eu quero ler no Natal. Se tudo der certo, eu vou ler esse ano ainda. E por ser uma história que me traz boas lembranças e me dá uma nostalgia, eu quero muito ler ele. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar um like. Comenta aí no vídeo também para conversar comigo, se inscreve se não for inscrito. Lembrando que todos os livros que eu falei eu vou deixar aqui na descrição, se vocês ficaram interessados também. E se vocês, como eu, também querem ler esses livros antes de morrer. E um beijo e até o próximo vídeo.